Pois é, a tão aguardada, discutida, debatida, esperada e polemizada versão cinematográfica do Christopher Nolan para a obra de Homero, A Odisseia, finalmente já está em cartaz. Eu fui conferir, vou passar tudo o que eu achei sobre esse filme, então vamos nessa e fique por aí até o final. Pois muito bem, olá, eu sou o Will Santos, sou escritor e tenho esse canal que eu falo de filmes e séries muito interessantes. Então se você quiser já deixar seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar com todo mundo, já vai me ajudar bastante, tá bom? Então sim, eu já fui ver o filme da Odisseia, dirigido pelo Christopher Nolan, um filme que foi muito comentado, muito aguardado, muito polemizado, discutido. Quem é do contra já disse que vai flopar porque ele foi muito lacrador nesse filme. Ele não deveria ter feito o que ele fez, mudado etnias, mudado gêneros, se é que ele mudou, não sei, mas as pessoas estão em polvorosa e isso, claro, eu acho que faz o filme ter mais hype do que hate, tá bom? Então, vou comentar com vocês todas as impressões que tive do filme, que é o top 1 do momento no mundo, sem dúvida nenhuma, já tendo arrecadado 72 milhões de dólares em 2 dias. A conta do primeiro fim de semana ainda nem fechou, tá bom? Então vamos nessa. Desde que ele anunciou, depois de Oppenheimer, que estava trabalhando na versão cinematográfica dessa, que é uma das obras, talvez a obra mais reconhecida mundialmente, que é a Odisseia, junto com outras obras da mitologia grega. E ele decidiu adaptar essa obra para os cinemas. Começou a gerar um burburinho, começou a ficar numa expectativa muito grande. Expectativa essa que talvez não tivesse se não fosse o caminho que o Oppenheimer fez, de tão bem sucedido que foi. Isso fez com que as expectativas fossem muito grandes. Aí ele foi começando a revelar alguns detalhes, como o casting. E aí começou, quando começou a revelar o casting, começou um burburinho falatório, uma polêmica, porque o casting é um casting bastante assim diversificado, porque existe uma nova regra da academia do Oscar, em que os filmes têm que ter uma certa porcentagem de pessoas de etnias diferentes, culturas diferentes, compondo a produção para que ela seja uma candidata viável às premiações. E como o Christopher Nolan, ele deseja isso, né? Ele tá ligado no game, qual que é, então ele faz já pensando ali nas premiações, na repercussão, quanto mais burburinho fizer, melhor. Então ele fez isso de colocar um casting extremamente variado, multiétnico, para compor o elenco da Odisseia, o que já começou a causar aí discussões, porque se está falando de mitologia grega, está falando dos gregos e troianos e tal, e era todo mundo de uma determinada etnia, e ele está mudando, e aí foi quando começou essa história aí de estar com lacração e cultura woke, e essa coisa toda que virou essa polarização, e aí isso deu, inclusive eu acho, mais interesse, gerou mais hype sim do que qualquer outra coisa. Pode muito bem a galera que não gostou, dizendo que ia flopar, fracassou, muitos dislikes no trailer, mas isso chama muito a atenção. Acho que ele fez isso, e ele fez isso de uma forma muito malandrinha no filme, eu vou comentar aqui para vocês. E aí, para começar a falar do filme, eu vou separar em 3 tópicos. O primeiro dela, a comparação da obra original com aquilo que o Nolan fez, certo? E depois, como ele fez, e terceiro, claro, a conclusão final. Então vamos começar por aquilo que mais causou dúvida nas pessoas, que era como o Christopher Nolan, um cara que declaradamente é um cara muito focado em realismo, em coisas práticas, em se ater à realidade, como ele ia pegar uma obra cuja gênese é a mitologia, é a fantasia, são os deuses. E na verdade, assim, a mitologia, ela é sobre, na verdade, a relação dos deuses com os humanos, nessa ordem, não dos humanos com os deuses, mas dos deuses com os humanos. Obviamente, como se trata de uma ficção, é muito claramente, os deuses são uma projeção dos humanos. Tem inveja,
tem briga, tem intrigas, tem muito desejo, tem muita libido, tem muito castigo. São relações e sentimentos extremamente humanos, só que por deuses. Então essa é uma aula, por isso que a mitologia é tão interessante, porque existem deuses específicos de determinados sentimentos, de determinados feitos, tarefas e tal. Então, por isso que a mitologia grega é tão famosa, é a mais famosa, porque tem esse relacionamento muito íntimo de deuses, semideuses com os humanos. E aí, como que um diretor tão calcado na realidade, supostamente, como o Nolan, ia fazer para colocar isso nas telas? Ia colocar, não ia colocar? E isso a gente viu naquele filme Troia, que é um filme muito bom, porém zero deuses, zero mitologia, zero fantasia. E acabou perdendo muito porque não faz sentido você pegar uma obra que tem um determinado elemento central e tirar esse elemento quando você faz uma transposição para as telas. E aí você ficou nessa dúvida, ia ter, não ia ter, e aí até que saiu o trailer e a gente viu que tinha elementos. Porém, não tem os elementos como na obra original da Odisseia, milenar esta obra. Então assim, ele colocou alguns elementos que seriam inevitáveis, impossível de não ter determinados elementos. Então até não faria sentido ele escolher essa obra e não colocar esses elementos. Ficaria até sem sentido você ter essa ideia de pegar você não gosta ou não é afeito a determinada prática e escolhe um livro que é basicamente essa prática. Então, que sentido faria? Então, tem os elementos de fantasia, porém, eles são muito discretos, são muito pontuais e são gatilhos para o Odisseu, interpretado pelo Matt Damon, muito bom, para ele reagir e para ele fazer uma reflexão sobre si mesmo. Então, existe uma atuação muito sutil, uma interferência muito pequena dos deuses, na verdade. Então, assim, tem, mas é muito tímida, assim, satisfaz, mas não tanto, porque na obra original eles são constantes, são o tempo todo, tudo que você faz e deixa de fazer é por causa dos deuses. E no filme do Nolan é uma motivação puramente humana. Se eu tivesse que definir, o filme do Nolan seria épico, é um filme épico, grandioso, é um filme que satisfaz plenamente qualquer pessoa que for assistir o filme. É um filme que, se você não conhece a obra, você vai gostar mais ainda. Se você conhece a obra, você vai ver que ele toma todas as liberdades possíveis que ele quer. Então ele não respeita muito cronologia quanto a cenário, objetos, vestuário. Ele compõe do jeito que melhor o agrada para ele compor um filme que está contando uma narrativa determinada ali. Então ele usa dos personagens da forma que ele quer para contar a história de um herói, que é o Odisseu, que está voltando para casa. Inclusive, aí a gente entra nas diferenças do filme para a obra, que é o meu primeiro aspecto que eu quero comentar com vocês. Então, existe no filme eventos que não fazem parte da Odisseia, como o evento, né, do cavalo de Troia. Ele, na verdade, na Odisseia, ele é contado muito de passagem, ele é uma recordação. Bem como também na Ilíada, também não é contado em detalhes, é só citado. Ele vai aparecer realmente em Eneida. Nesse livro, sim, aí ele volta, ele conta realmente em detalhes como se deu, na verdade, o evento do cavalo de Troia, entendeu? Então, assim, inclusive, né, ali no canto 2, mas como a Odisseia fala do retorno dessa aventura, que é o retorno de Odisseu para Ítaca, esses 10 anos, tem um antes e tem um depois. O depois não é contado, mas o antes é a Guerra de Troia. Então a Guerra de Troia acaba com o cavalo de Troia, que é mostrado. E aí tem uma cena grandiosa, épica, sensacional do cavalo de Troia, até porque cinematograficamente é muito interessante você ter essa cena, mesmo não fazendo parte diretamente assim da Odisseia. A Odisseia conta justamente quando acaba a Guerra de Troia e eles estão voltando para Ítaca e que ele fica 10 anos perdido no mar. Porque na hora que acaba a Guerra de Troia, depois do cavalo de Troia, criado a ideia do Odisseu, o que acontece? Ele resolve fazer um retorno diferente, um percurso diferente. E nesse percurso diferente, ele acaba entrando em conflito ali com os Ciclopes.
ele fura o olho do Ciclope e o Ciclope ele pede a Poseidon que castigue quem fez isso com ele. E aí o Poseidon, que é o deus dos mares, e é por onde, né, o Odisseu navega para voltar, ele vai criando todo tipo de desvio, de tempestade, que vai afastando cada vez mais o Odisseu do seu retorno e vai fazendo com que ele viva as aventuras que aí o filme vai contando. Inclusive tem uma coisa bem legal que eu quero mostrar para vocês, que é o mapa. Esse é o mapa do percurso que o Odisseu fez, que ele estava na verdade bem perto de Ítaca, daria poucos dias, mas ele acabou fazendo, se você colocar aí, se você olhar pelos números, você vai vendo que de Troia ele foi para Ismaros, aí fez uma puta volta e aí foi dando esses rolês todos aqui até conseguir voltar para Ítaca. Por quê? Porque Poseidon não deixava ele cumprir o percurso dele, até que teve uma hora que Zeus intercedeu e aí acabou deixando ele voltar, senão ele ficaria indefinidamente perdido. Pois bem, então assim, tem esse elemento que não faz parte da Odisseia, que é o cavalo de Troia, por exemplo, que isso é contado mais na Eneida, mas ele introduz porque fica mais interessante explicar o porquê, o antes, para mostrar o durante. Então, nesse sentido, tem essas diferenças. E aí a gente vai para a segunda parte, que é como o Nolan escreveu essa história, e ele escreveu uma história de aventura, uma história de herói, o Odisseu é o personagem central. E por ter feito isso, ele descartou várias características do personagem que tornariam ele mais profundo, mais completo, porém menos agradável enquanto herói, porque ele fez muitas coisas ruins, desagradáveis. A própria cena de Troia, existe um momento que ele tá ali, ele tem um remorso tal no filme, mas no livro conta que assim foi um massacre total. Ele saqueava, ele fazia as barbaridades dele por onde passava. Isso não foi contado, ele realmente é retratado ali como um herói. E outros personagens são muito, assim, e aí eu entro nessa segunda parte, eu misturo com uma terceira parte, que é o casting que ele escolheu fazer. Que ele filmando como essa trajetória de um herói, é muito focado no personagem central, protagonista, que é o Matt Damon, e no núcleo familiar, que tem ali o Tom Holland fazendo o filho dele, o Telêmaco, e a mulher dele, que é a Penélope. Fica muito ali, e com a figura do vilão, interpretado pelo Robert Pattinson, que tá muito bem, todos eles estão muito bem. Mas aí, como ele resolve contar essa história dessa forma, todos os outros atores que fazem parte desse elenco gigantesco acabam quase que fazendo pontas. E aí que entra a malandragem do Nolan de saber que ele precisa de um elenco multiétnico para poder preencher o requisito da academia para concorrer ao Oscar. E aí, para também não gerar tanto atrito assim de substituição, de etnia e de tal, ele colocou esses atores para fazerem personagens que têm participações minúsculas. A própria Helena de Troia, que foi interpretada pela Lupita Nyong'o e que deu grande discussão e tal, porque deveria ter sido interpretado por uma mulher branca, porque era uma grega e uma grega branca. Mas no filme é um personagem assim totalmente irrelevante, bem como o próprio Elliot Page, o personagem dele, também não tem um tempo de tela muito pequeno. A Mia Goth, então, ela tá quase como uma figurante. Então, assim, ele colocou esses personagens, assim, multiétnicos, com participações menos relevantes, não tem muito protagonismo, mas estão ali, tem participações interessantes. Tá todo mundo com tempo de tela, mas alguns com tempo praticamente reduzido, como se fosse ponta fazendo, quase que um cameo, quase que uma aparição. Então ele usou isso para que não interferisse na história, mas que contasse pontos na hora ali do Oscar considerar e tudo. Então, e eu acho que então não tem muito do que reclamar. Não são personagens centrais, diferente do filme Troia, então, que tem ali uma coisa muito, muito ativa. Da Helena de Troia, por exemplo. Não sei se vai ter muito espaço pra galera reclamar, a galera que tava achando muito que tinha assim um elemento de cultura woke e tal. Eu achei que foi uma artimanha interessante do Nolan para cumprir requisito para participar de premiação de Oscar, que eu acho que ele vai acabar sendo o grande nome do ano que vem, indiscutivelmente. Entendeu? Então, assim, ele filmou, ele gravou, a ideia dele foi pegar esses personagens, pegar essa história e contar uma história de herói, uma história de retorno para casa de um grande nome da história, um grande salvador. E
conseguiu fazer isso, tem cenas absolutamente épicas, a trilha sonora é sensacional, recomendo para vocês muito assistirem, e recomendo, claro, se possível, no IMAX, quem puder, quem tiver, assim, próximo, uma sala que tenha, vale muito a pena. O terceiro ponto que eu queria comentar com vocês é a minha conclusão que eu achei desse filme. Achei uma coisa interessante, eu tava na fila do cinema esperando liberarem a sala, eu conversei com quem estava atrás de mim, a gente começou a comentar, e a gente chegou à conclusão que hoje em dia o Christopher Nolan é o único diretor que você assiste um filme por causa dele. A gente não estava ali por causa de nenhum ator, por causa necessariamente da história, mas para ver como aquele diretor contaria aquela história. E ele, quase sempre, eu acho que no meu caso, assim, ele sempre atendeu às minhas expectativas, no sentido de fazer uma coisa que me contentasse quando terminasse o filme. Quando terminou esse filme, assim, nossa, eu assisti uma coisa épica, eu assisti uma coisa grande, uma coisa sensacional, uma coisa de momentos muito emocionantes, grandiosos. É claro que faltou uma coisa assim de história mais impactante. Quando você sai, você não sai com essa história na cabeça. Você, enquanto está assistindo, você sabe que você está presenciando algo grande, algo excelente, mas depois que acaba não fica muito com você. Talvez seja o ponto negativo. Não é uma história que marca, é uma história que te deslumbra pela estética, mas o conteúdo deixa um pouco a desejar. Ainda assim, é enormemente superior a tudo que a gente está vendo normalmente por aí. Inclusive, durante o filme eu fiquei pensando assim, na inveja que os outros diretores deviam estar sentindo de ver um cara conseguir fazer tudo aquilo de forma prática, de forma a gastar centenas de milhões para fazer uma coisa que ele queria fazer, enquanto o resto tem que usar tela verde, tem que usar CGI de baixa qualidade. Então assim, deve dar assim, nossa, o cara tá conseguindo fazer uma coisa épica com centenas de extras, de pessoas ali, tem cenas assim grandiosas, então é muito interessante, muito legal. Então eu particularmente gostei muito da experiência. O filme tá indo muito bom, em 2 dias o filme já arrecadou 72 milhões de dólares. Então meu prognóstico é que de 2 a 3 semanas o filme já se pagou, da terceira semana para a quarta em diante é só lucro que vai entrar. Não sei se vai bater bilhão, mas talvez os seus 800, 900 milhões, eu acho que pode chegar sem muita dificuldade. Lembrando para vocês uma coisa interessante sobre lucro e rentabilidade box office dos cinemas. Existe uma coisa que é o break-even point. O que é o break-even point? É quando você zera o custo com a receita. Então não pense que se você gasta 100 milhões e arrecada 100 milhões, você zerou. É uma conta diferente. Costuma ser no cinema 2,5 vezes o orçamento. Então, num filme como esse, do Christopher Nolan, que custou 250 milhões de dólares, então o break-even point é 2,5 vezes esse valor. Ou seja, se custou 250 milhões, para zerar, vai ter que arrecadar 625 milhões. Eu não tenho dúvida que vai conseguir isso sem muita dificuldade. Então, eu recomendo. Eu gostei bastante desse filme. É um filme superior a tudo que a gente está vendo, então só por isso vale a pena ver. É Christopher Nolan, é o melhor do Christopher Nolan, é o filme mais grandioso que ele fez, vale a pena conferir. Eu gostei bastante, não tenho muito reparo, porque eu deixo livre essa coisa de liberdade artística, poética para ele usar elementos que ele quer, de épocas diferentes, coloca lá, não tinha armadura, ele colocou armadura. No final das contas, eu avalio só como um filme. Se eu gostei ou se eu não gostei do filme, se foi ou não apurado, até porque para mim particularmente não é uma coisa que me toca bastante. Talvez se fosse uma outra obra, talvez se fossem outros personagens, talvez eu tivesse esse olhar maior. Mas eu não tenho tanta conexão assim com essa história em particular, então para mim eu gostei e gostei bastante, saí satisfeito, não achei nada ruim e eu recomendo que você vá assistir esse filme do Christopher Nolan, tá bom? Mas eu quero saber de você, o que você espera desse filme, se você ainda não viu e se você já assistiu, quais foram as suas impressões sobre ele, deixa aqui nos comentários.
Não esquecendo nunca de lembrar a vocês o quanto é importante você deixar o seu like e você se inscrever aqui no canal do Espinho d'Água, porque isso vai fazer com que o nosso canal cresça e chegue para mais pessoas, e isso é muito importante, tá bom? Então faça isso e nós nos vemos num próximo vídeo, tá bom? É isso aí, até lá e tchau!